onde as águas se dividem. A recusa que produz a confusão. O falso magistério do diálogo versus verdadeiro magistério de autoridade delegada e inspirada por Deus para ditar. Exclusividade da hierarquia versus modernismo democrático para toda a igreja. Señor, per los nostres pecats cres la forza del Sarracis, Jerusalem 3, Saladis. A revolução dos liberais pelas mãos dos neoteólogos, descrentes de que o magistério era ditado pelo Espírito Santo, até que contra isso se rebelaram totalmente. Ratzinger, o teólogo, é o mestre dos mestres. Uma verdade fundamental do católico, que garante todas as outras verdades reveladas, é que enquanto peregrina no desterro desta vida, a sabedoria que deve guiá-lo, a pátria depende absoluta e insubstituivelmente do magistério da igreja. De onde se segue que, na medida em que o magistério dialoga e não define nessa mesma e exata medida, o simples fiel permanece na incerteza. Pois bem, a unidade é a saúde da igreja em cada momento, dependem, primeira e principalmente da clareza da fé, com que os fiéis julgam sua época. Portanto, enquanto a hierarquia perseverar em sua liberal abertura para o diálogo, a igreja seguirá em seu processo de autodestruição. Nosso Divino Mestre Jesus Cristo nos leva certamente a alcançar a verdade completa por nós mesmos. Mas isso só será possível em pátria, quando iluminar nosso intelecto com a luz da glória envia. Enquanto erramos como ovelhas no deserto desta vida, a única luz que nos guia é a fé na voz de nosso bom pastor. Pois bem, a voz do bom pastor chega aos nossos ouvidos unicamente por meio dos apóstolos e de seus sucessores. Só a eles se dirige, e ele, quando diz: tenho ainda muitas coisas por dizer-vos, mas vós não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. O ponto dogmático, nevrálgico, em nossa disputa com o modernismo é o seguinte: a verdade católica ensina que o Espírito de verdade, que guia a verdade completa, foi enviado somente para a hierarquia. Enquanto o modernismo democrático diz que foi enviado para toda a igreja, identificando falazmente com o sensus fidei. Portanto, a sabedoria cristã nesta vida depende sempre, completamente, da preposição do magistério, a voz audível do Divino Mestre. E nunca é possível que a reflexão teológica, dependente certamente do sensus fidei, aumente em nada o valor de verdade das sentenças do magistério. Na ciência da fé,
Não acontece como na ciência da razão. Nestas, o discípulo que deixou de ser criança e já tem razão madura, pode sempre igualar-se e avantajar-se ao seu mestre. Porque o princípio pelo qual conhece é o mesmo. Naquela, em contrapartida, tal não é possível, porque os simples fiéis conhecem por luz de fé no que é dito com autoridade. Como as crianças, enquanto a hierarquia possui o carisma da verdade pelo que ensina. Sob a condição e segundo graus, como dissemos em persona Christi, quem vos ouve a mim ouve. Não é inútil, naturalmente, a reflexão dos teólogos da Igreja e pode servir materialmente para o progresso dogmático, como explicamos. Mas as opiniões ou setas e certezas teológicas não deixam de ser humanas, enquanto as sentenças do magistério são divinas. Daí que, enquanto os pastores cheios de humildade diferencia para com as opiniões de suas ovelhas, opinarem e não definirem, por mais que se dialogue e dialogue, nunca se sairá da incerteza das coisas humanas. Pois bem, o primeiro fundamento da fortaleza do homem são as ideias claras. Isso que vale na ordem puramente humana. Tanto que muitas vezes basta para curar doenças da alma, fazer a pessoa entender o mecanismo psicológico do que lhe aconteceu. Vale muito mais na ordem sobrenatural. Por isso, Nosso Senhor sempre se preocupou em nos dar primeiro a verdade e depois a graça. Nada é mais pastoral que o dogmático. Se hoje os cristãos tornassem a saber com a clareza e a certeza de que só o magistério é capaz, o que é que está bem é o que é que está mal. Imediatamente tornaríamos a ter mártires e santos. E mais cedo ou mais tarde o mundo tornaria a ficar sob o suave jugo de Cristo. Mas o modernismo, como o diabo no inferno e o jovem na discoteca, odeia a luz. Sua preocupação em fazer um concílio pastoral e não dogmático revela a sua origem satânica. Que nos perdoem aqueles a quem servir a carapuça, para o liberal nada se opõe. Mas a suprema triade, liberdade, igualdade e fraternidade, do que a verdade, porque a verdade restringe a liberdade, discrimina os iguais e separa os irmãos. Que os papas não imponham suas encíclicas doutrinais que impedem o pluralismo teológico e restringem a liberdade dos teólogos.
que não se arroguem uma infalibilidade pessoal, porque o Espírito assiste igualmente à fé de todos, que não condenem os irmãos que sentem diferentemente, porque assim se acaba por separá-los. Que retomem o diálogo que Eva começou e tantos frutos já deu.